Bom dia, que a graça e a paz de Jesus sejam sobre todos. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de domingo para trazer ao seu coração uma palavra de esperança, uma palavra vinda do Senhor para o nosso coração. E eu gostaria então de lermos um texto da palavra de Deus que está em Atos capítulo 11, verso 21, que diz assim: E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Leio mais uma vez. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. A minha palavra nessa manhã, nessa devocional, é justamente baseada no tema Guiados pela mão do Senhor. O texto que nós lemos nos mostra um momento da história, uma época em que alguns foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão e foram para a Fenícia, para Chipre e Antioquia e anunciavam a palavra aos judeus e também a gregos. Como diz o texto, a mão do Senhor era com eles. O resultado, grande número de pessoas se convertendo a Cristo, se convertendo ao Senhor. Eu chego à seguinte conclusão: aquele cuja a vida está entregue nas mãos do Senhor já tem garantida a sua vitória. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, nós encontramos o seguinte: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Dividi esse meu sermão, se assim posso dizer, essa minha palavra nesta manhã, em 3 pontos que julgo extremamente importantes para pensarmos juntos. Primeiro, a mão do Senhor era com eles. Aqueles que se dispersaram e que anunciavam a palavra, a mão do Senhor era com eles, era sobre eles. E o que significa então a expressão mão do Senhor? Como compreender essa expressão bíblica? Eu entendo que essa expressão, a mão do Senhor, é o próprio Deus conduzindo, guiando e orientando os seus. O Senhor continua sendo o mesmo. Por isso, ainda hoje, a sua mão está sobre os seus filhos. A sua mão está sobre nós, que um dia abrimos o coração, recebemos a Jesus como o Senhor da nossa vida e nos tornamos filhos de Deus. A mão do Senhor está sobre nós nesse tempo. É preciso que nos humilhemos perante o Senhor, ou seja, que reconheçamos a sua grandeza, o seu poder e também compreendamos, entendamos que nós não somos nada sem a mão do Senhor sobre nós. Então, esse primeiro ponto, a mão do Senhor está sobre nós, é fato. Segundo ponto que eu quero pensar com vocês agora: quando Deus quer usar um homem, Ele o toma nas suas mãos. Deus usou Moisés na liderança do seu povo para libertá-los da escravidão no Egito. Em todo o tempo, a mão do Senhor era sobre Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés e quanto Deus usou a sua vida, o quanto Moisés fora temente, fora submisso, fora obediente à voz do Senhor. Então eu entendo que a mão do Senhor estava sobre Moisés na liderança do povo e estava com ele em alguns pontos específicos. Quando ele foi falar com Faraó. Faraó era uma pessoa bem difícil, né? E em toda a sua fúria, Deus usou Moisés, colocou palavras na sua boca para falar com o Faraó. Também vemos a mão de Deus na condução do povo a caminho da terra prometida. Um povo rebelde, um povo que tudo questionava, um povo que não aceitava às vezes a saída do Egito, porque lá eles tinham tudo e agora caminhando para a terra algumas coisas começaram a faltar, começaram a passar algumas necessidades e aí a gente vê a mão de Deus sobre Moisés para conduzir, para orientar o povo nessa caminhada para a terra prometida. A gente vê também a mão de Deus sobre a vida de Moisés na abertura do Mar Vermelho.
quando o Senhor, através da sua vida, abre o mar para que o seu povo passe com segurança, e logo depois o exército de Faraó vem e são exterminados ali, quando as águas se juntam, se unem, e aí a gente vê a mão de Deus nesse momento. E em tantos outros momentos, a mão do Senhor estava sobre a vida de Moisés. A Bíblia fala de um imperador que foi usado por Deus, ou seja, que a mão do Senhor estava sobre ele. Isaías 45:1 diz assim: assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão para abater nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, para que não sejam trancadas. Durante todo o tempo, a mão do Senhor conduzia o imperador Ciro. A mão do Senhor com os crentes de Jerusalém, assim muitos foram guiados pela mão do Senhor, usados pela mão do Senhor ali em Jerusalém. De maneira que hoje, o crente, ele pode ficar nas mãos de Deus da seguinte forma: dando a Deus liberdade para usá-lo da maneira como ele quer, se comprometendo 100% na obra do Senhor, priorizando a vontade de Deus na sua vida. Então, nesse segundo ponto, a gente pensa dessa forma, Quando Deus quer usar um homem, ele o toma nas suas mãos. E quando Deus nos toma nas suas mãos, ele quer nos usar. E aí a gente precisa de todos esses atributos aqui para a gente poder fazer melhor a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a gente vê também o que acontece, ou o que aconteceu, ou melhor, o que acontece com aquele que se entrega na mão do Senhor. Primeiro, Deus cumprirá por meio dele o seu propósito. Será um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. A mão do Senhor os ajudará em tudo. Não faltará recursos, não faltará alimento, não faltará iluminação, não faltará sabedoria, não faltará nada quando a mão do Senhor nos ajuda a fazermos a sua obra. A mão do Senhor os guiará, não deixando que errem o caminho, os conduzirá em triunfo, vencedores, ou melhor, mais que vencedores. A mão do Senhor sobre as suas mãos fará maravilhas. Quando nos colocamos diante do Senhor e queremos fazer a sua vontade, quando a mão do Senhor está sobre nós, certamente faremos maravilhas. Deus usará as nossas mãos e colocará as suas mãos sobre elas para que a gente possa fazer maravilhas. É a promessa de Deus. Há um cântico que diz que onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. E ainda, aonde eu colocar as minhas mãos, abençoará. Deus usará as nossas mãos e as suas mãos sobre as nossas para prosperar e para abençoar vidas. E eu concluo essa minha rápida reflexão nesta manhã. Assim como a mão de Deus estava sobre os seus servos no passado, Ele está sobre os seus servos nesse tempo. Ele está sobre mim, ela está sobre mim, ela está sobre você. A mão do Senhor está sobre nós. Devemos tomar posse dessa verdade. Entender que a mão do Senhor verdadeiramente está sobre cada um de nós. E anunciar o amor de Deus. Nesse tempo difícil, nesse tempo cruel que a gente vive, o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno, e eles estão aguardando com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e é justamente nessa hora, quando devemos tomar posse de que a mão do Senhor está sobre nós, e aí anunciarmos o amor de Deus nesse mundo onde o desamor impera. Todos nós estamos nas mãos de Deus. João 10:29 diz assim: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Senhor falando
para Jesus, o Pai, Deus falando a Jesus. Ou melhor, Jesus falando sobre o Pai, sobre Deus. Quando ele diz, meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor é sempre para o Senhor. Creia, a mão do Senhor está sobre nós nesse tempo. Deus nos abençoe, Deus te dê um domingo abençoado, um domingo feliz, um domingo na presença dEle, e às 18h30 estaremos juntos na nossa live adorando mais uma vez o Senhor, e eu conto com você. Deus te abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E quando o Senhor se agrada, podemos. Amém.